E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Diversos. Muitas pessoas sonham em encontrar a pessoa certa para a sua vida. E esse encontro pode ocorrer em qualquer lugar. Na rua, na fila de um banco, em um supermercado, ou até em shoppings, e também em uma balada. Muitos casais já se formaram em uma balada. Pessoas que viveram eternamente com outras pessoas, onde elas se conheceram em uma balada. Mas pode também ocorrer nessas baladas de conhecer pessoas que possam considerá-las as piores pessoas que já puderam conhecerem. Como a história de um homem que acabou encontrando uma mulher na balada. Achou se tratar da mulher de sua vida, mas não estava pronto para viver um romance paralelo com o mundo sobrenatural. Esse é o Adversos e esse é mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Victor, completaria hoje 28 anos e hoje vou relatar o que ocorreu comigo quando tinha 24 anos. Como muitos jovens nessa idade, digamos a maioria, gostava muito de sair para baladas com amigos. Nessas baladas eu conhecia muitas mulheres. Conhecia e ficava com muitas. Não levava a sério. Estava em uma balada, então para mim não eram mulheres para formar uma família. Somente ficava com elas. Todas as vezes que ia com amigos para baladas, nada de anormal ocorria. Conhecia pessoas, ficava com mulheres e voltava para casa sem me apaixonar por ninguém. Mas isso mudou um certo dia. Lembro como se fosse hoje. Era uma noite de sexta-feira, quando meus amigos me chamaram para ir em uma balada. Uma balada nova, na qual nós nunca teríamos ido antes. Sem pensar, 2 vezes eu aceitei e logo me arrumaria. Para mim, uma nova balada era uma grande oportunidade de conhecer pessoas novas e mulheres novas também. E assim fomos até aquela balada. Bom, de início nada de diferente ocorreu. Chegamos, bebemos, dançamos, conhecemos pessoas e ficamos com mulheres. Lembro que era 1h25 da manhã quando vi uma moça muito bonita, encostada em um canto de uma parede, sozinha, olhando para as pessoas dançando. Eu achei até estranho, pois uma linda moça como aquela não poderia estar sozinha em uma balada. Eu fiquei olhando para ela. Ela somente olhava as pessoas dançando. Foi quando, em um certo momento, ela olhou para mim e me viu olhando para ela. A partir daquele momento, ela nunca mais tirou seus olhos de mim. Eu sempre fui um homem de muita coragem e chegava para conversar com as mulheres sem nenhuma vergonha. E logo me aproximei daquela moça linda para conversar com ela. Então começamos a conversar. Acabei conhecendo ela. O nome dela era Patrícia, mas era conhecida como Patty. Então, após nos conhecer, ofereci bebida para ela. Ela não aceitou, porém aceitou o convite quando a convidei para dançar. Então logo ficamos bem colados e começamos a dançar. Fazia um calor tremendo dentro da balada. Mesmo assim, ela parecia não sentir calor, pois estava muito fria. Perguntei para ela se estava com frio. Logo ela me disse que não, pois eu estava esquentando ela. E assim não demorou muito para a gente se beijar. Quando minha boca encostou na dela, eu senti algo estranho, uma vontade imensa de querer aquela mulher para mim, para viver em minha vida para sempre. Eu nunca havia sentido isso por mulher nenhuma, principalmente em uma balada. E assim continuei junto com aquela mulher, o tempo todo naquela balada. E nem queria saber de outra mulher que estava ali. Para mim só existia aquela. Pela primeira vez, de forma impressionante, eu me senti apaixonado.
uma espécie de amor à primeira vista. O primeiro beijo, sei lá. Eu só queria ficar com ela. E quando estava chegando próximo ao horário do dia amanhecer, meus amigos me chamaram. Eles estavam completamente bêbados. Se aproximaram de mim e daquela mulher e me chamaram para ir embora. Eu disse que não iria, que iria ficar com aquela mulher. Eles riram de minha cara. Um de meus amigos até disse a mim: "Fala sério, vamos embora?" Eu disse que não iria, pois minha vontade era somente ficar ao lado daquela mulher. Então meus amigos desistiram de me chamar e foram embora. Então eu a convidei para sair da balada. Ela aceitou e nós procuramos um lugar para ficarmos. Foi aí que paramos em um motel e ficamos aproximadamente 4 horas lá. Nesse tempo eu acabei dormindo e quando eu acordei, eu já estava sozinho na cama. Ela já tinha ido embora. Não havia deixado telefone, endereço de onde ela morava, nada. Ela simplesmente foi embora. Então eu me senti uma vítima de minhas próprias práticas, pois eu sempre fiz isso com mulheres. Talvez aquela mulher somente queria se vingar. Ou então seria uma amiga de uma das mulheres que conheci na balada e acabou fazendo isso. Então voltei para casa, dormi o dia de sábado todo e acordei à noite para encontrar meus amigos, pois havia uma outra balada para ir. E eu não tirava aquela mulher de minha cabeça, Patty. E quando encontrei meus amigos, logo eles me perguntaram por onde andei. Eu disse a eles que estava com Patty. Eles me perguntaram que Patty. Eu disse a mulher que estava comigo. Um de meus amigos disse que achou que eu estava brincando, pois não havia mulher alguma comigo na balada. Eu retruquei eles e disse: "Como assim? Vocês me viram com ela?" Eles reafirmaram que eu estava sozinho e quando notaram seriedade em meu rosto, acharam estranho meu comportamento e disseram que me viram conversando e dançando sozinho na balada. Eu disse a eles que só poderiam estarem brincando, mas eles disseram que não e disse que acharam que eu estava bêbado e estava brincando, mas não, de forma alguma eu iria brincar com uma coisa dessa. Eu estive com Patty e meus amigos viram meu desespero. Desespero esse de quem estava falando a verdade. Um de meus amigos conhecia o dono daquela balada e disseram que iriam me levar até lá, retornar para aquele local, aquela balada na qual conheci Patty. Quando um de meus amigos desligou uma ligação que estava em seu celular, disse que estava tudo certo e que poderíamos ir. E assim fomos todos nós até aquela balada. Quando chegamos lá, o dono já estava à frente nos esperando. Era amigo de um de meus amigos. E entramos. Eu só perguntava a eles o que estava tudo pronto, o que estávamos fazendo ali. Quando o dono da balada nos encaminhou para uma sala, quando chegamos lá, se tratava da sala onde ficava o circuito de segurança daquela balada. Lá o dono da balada nos mostraria desde o momento de quando chegamos naquela balada até o momento assustador na qual conheci Patty e me aproximei dela. Por incrível que pareça, não tinha ninguém naquele canto da parede. Eu me senti um verdadeiro idiota, mas principalmente me sentia completamente assustado, pois estava o tempo todo falando com ninguém, como se estivesse falando no ouvido de alguém, mas não tinha ninguém lá. O pior momento foi quando comecei a dançar, sozinho, como se estivesse dançando com alguém. A euforia que estava no momento era tanta que nem percebi que as pessoas em volta estavam rindo de mim, olhando para mim dançando sozinho. Eu estava tão encantado por uma mulher que não existia que nem percebi isso pessoalmente, mas pude ver, através das câmeras, que todos em volta riam de mim. Eu estava dançando sozinho, não havia mulher alguma ali, e meus amigos vendo que eu estava ficando cada vez mais assustado com as imagens, começariam a se olharem, assustados também. Foi quando o dono da balada disse que sabia o que estava acontecendo, mas a parte mais impressionante foi quando ele disse que eu tinha somente 3 dias de vida. Perguntei para o dono daquela balada que brincadeira seria essa, e ele disse a nós que todos acham que se trata de uma lenda, mas algo sobrenatural ocorre naquela balada, e ocorre com homens. E eu pedi para ele explicar para nós.
Foi quando ele começaria a explicar. Segundo o dono da balada, há aproximadamente 6 anos atrás, do ano em que nós estávamos, uma mulher chamada Patrícia, conhecida como Patty, foi até aquela balada também e acabou conhecendo um homem. Homem esse que acabou oferecendo bebida para ela, conversou com ela e estranhamente ela se sentiu apaixonada por aquele homem. Ele também era baladeiro e beijava muitas mulheres. Naquele dia não seria diferente. Ele acabou beijando muitas mulheres na frente dela, beijava outras mulheres e se aproximava dela novamente para também beijá-la. Foi quando em um certo momento ela disse que não iria mais beijar ele e foi aí que ele ofereceu mais bebida para ela. Infelizmente aquele homem colocou algo muito forte na bebida daquela mulher, que também já havia bebido muito, porém, com aquilo que aquele homem jogou em sua bebida, acabou fazendo um efeito tão forte que ela não suportou e acabou morrendo de overdose naquela balada. Segundo o dono da balada, desde então o espírito daquela mulher anda naquela balada, atrás de homens baladeiros. O espírito de Patty, desde então, assombra aquele local a fim de se vingar. E não somente isso. Após 3 dias, ela retornaria para buscar o homem que conversou, dançou e beijou ela em uma noite naquela balada, assim como eu fiz. Assim que ele terminou de falar tudo isso para nós, achamos isso um absurdo e não acreditamos em nada que aquele homem falou. E não só isso, ignoramos tudo aquilo e curtimos aquele fim de semana em outras baladas. Tudo correu muito bem no fim de semana. Eu me senti bem. Quando a semana começou, já havia até esquecido tudo aquilo, principalmente aquilo que o dono da balada disse. Foi quando, na madrugada de segunda para terça, quando eu estava dormindo, fui acordado a 1h25 da manhã, o mesmo horário que meus olhos bateu com os olhos de Patty. Assim que abri meus olhos, lá estava próximo à minha cama, com uma aparência amedrontadora e um olhar macabro, aquela mulher que já não estava tão linda como estava na balada. Eu me assustei, pois lembrei do que o dono da balada disse. Foi quando, após dar uma gargalhada assustadora, ela disse com uma voz assustadora também: "Sentiu saudade de mim, meu bem? Não fique assim, pois estou aqui para levá-lo comigo." Foi quando ela se aproximou de mim e não lembro mais de nada. Só lembro dos gritos que dei antes de ela se aproximar completamente de mim na cama. Se arrependimento matasse, eu voltaria no tempo e jamais teria ficado com aquela mulher que não existia. Na verdade, se tratava de um espírito que vive assombrando aquela balada. Tenho saudade de minha mãe, de meu pai, de meus irmãos, de meus amigos, das baladas. Tenho saudade de tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais tinha aceitado aquele convite de ir para aquela balada. Hoje vivo no mundo dos mortos. Estou aqui preso, mas através dessa carta, escrita por um médium, tenho certeza que posso salvar muitos homens desse espírito atormentado que vive ali, naquela balada. Ao chegarem lá, não se aproximem, não olhem, não conversem e muito menos beijem uma mulher que vive no canto da parede sozinha. Uma linda mulher e está à procura de um homem para ser sua próxima vítima. E leiam essa carta, escrita por um médium. Evitem de irem a essa balada, ou um de vocês será a próxima vítima de Patty Carrega Homens.